boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Venho aqui trazer um pequeno resumo da manhã e da tarde que tivemos no congresso de hoje. Obviamente, não é meu interesse aqui trazer nem parte do brilhantismo das palestras, das discussões que tivemos. Mesmo porque o tempo é curto e mesmo eu sendo manezinho, eu não tenho tanta velocidade na minha fala para conseguir fazer algo perto do que o WhatsApp consegue com a fala duplicada. Então, vou trazer só alguns tópicos, pensar algumas porções importantes no que conseguimos ver no dia de hoje. Primeiro momento, o colóquio de eletrocardiograma com o Dr. Sérgio Zimmermann, com o Dr. Alexandre Dalforno, com o Dr. Tiago Silvestrini, com o Dr. Andrei. Tivemos uma discussão muito rica, com muitos eletrocardiogramas que são da prática clínica, mas também com grandes pegadinhas, grandes pontos que têm que ser observados num paciente que chega ao nosso consultório, que são avaliados dentro de uma realidade de um hospital. A conferência do Dr. Flávio Fuchs, com relação ao tratamento da hipertensão arterial baseado nas melhores evidências, nos trouxe novamente a lembrança dos pontos abordados pelo estudo SPRINT, por exemplo, em que comprovam que a pressão deve ser o mais baixa possível, com metas terapêuticas de pressão sistólica, por exemplo, abaixo de 120, já que elas trazem menor incidência de desfechos, como comprovada por esse estudo. Dr. Flávio também trouxe para a gente dados que corroboram com a questão de que devemos ignorar, ou pelo menos desconsiderar, na maioria dos casos, aquele receio da curva J no tratamento da pressão, já que na maioria dos casos o tratamento intensivo vai trazer benefícios claros para a redução de desfechos clínicos. E ele, inclusive, traz uma sugestão de início da terapia para pacientes hipertensos, salvo exceções, para com início de diurético, tiazídico mais amilorida. Posteriormente, tivemos uma discussão de uma mesa redonda da doença arterial coronariana crônica, com o Dr. Alexandre Davi Ribeiro, com o Dr. Luiz Henrique, com o Dr. Fábio Sandoli de Brito Júnior e com o Dr. Sérgio Lima de Almeida. O Dr. Luiz Henrique trouxe-nos a percepção atual de que a doença coronariana crônica ela deve ser abordada hoje como uma síndrome coronariana crônica, já que envolve vários fatores. Trouxe ainda que essa doença ela é multifatorial, e apesar de que, na maioria das partes, ela envolve, sim, a presença de um estreitamento da artéria, não é só o único fator que está estabelecido na presença da síndrome coronariana crônica, já que existem outros fatores, como alteração endotelial, como alteração microvascular, inflamação e por aí vai. Ele também reforçou a importância do tratamento clínico tão focada nos novos dados que foram apresentados pelo estudo Isquímia, mas que, por outro lado, no estudo APPEAR, demonstrou que os nossos pacientes com síndrome coronariana crônica nem sempre são tão bem tratados assim, já que mais de 50% desses pacientes recebem uma ou nenhuma droga antianginosa. Doutor Fábio nos trouxe alguns pontos importantes também na visão da hemodinâmica. O primeiro deles é que a maioria dos ensaios clínicos avalia pacientes de baixo risco. Quando avaliamos pacientes de baixo risco, isso para qualquer intervenção, o número de pacientes para ser arrolados no ensaio clínico deve ser muito maior e é muito mais difícil demonstrar que uma intervenção é realmente válida. Isso demonstra que os nossos pacientes com síndrome coronariana crônica têm muito baixo risco de desenvolver algum evento agudo, se bem tratados, clinicamente tratados. Ele nos trouxe a evidência do estudo FAME2, que demonstrou que os pacientes com síndrome coronariana crônica, que são abordados do ponto de vista hemodinâmico, através do FFR, aqueles que possuem redução de fluxo coronariano e tratados de forma hemodinâmica, têm uma redução de desfechos que chega a ser comparada com aqueles pacientes com doença coronariana que não têm uma redução de fluxo pelo FFR.
Então, mostra aqui um aspecto que esses pacientes talvez se beneficiariam do tratamento percutâneo. Mas, por outro lado, reforçou aquela posição do estudo isquímia, em que, sim, o tratamento clínico não tem diferenças significativas no desfecho quando comparados ao tratamento invasivo, cirúrgico ou percutâneo. Entretanto, o estudo isquímia, obviamente, nos traz a posição de que há uma maior incidência de dor precordial, de reincidência de angina naqueles pacientes que foram arrolados no tratamento clínico. O Fábio, então, nos traz a sugestão de que a angioplastia seria, sim, interessante para pacientes sintomáticos, para pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo e aqueles com lesões proximais em grandes áreas de isquemia. Dr. Sérgio Almeida nos trouxe alguns aspectos relacionados ao ponto de vista cirúrgico, em que ele coloca que a comparação angioplastia versus cirurgia, ela nem sempre é dada da melhor forma nos ensaios clínicos, já que o benefício cirúrgico, ele, em geral, se dá a longo prazo, em geral, após os primeiros 5 anos de avaliação. Trouxe uma reflexão sobre o estudo Excel, que avaliou angioplastia versus cirurgia, nos quais existe uma discussão grande a respeito de violações do protocolo. Ele não mostra, esse estudo, diferenças clínicas entre angioplastia e cirurgia, porém, esse estudo ele teve violações com relação aos marcadores bioquímicos que poderiam classificar o paciente com infarto. Então, existem críticas importantes, inclusive dos autores que participaram do trabalho. E nos trouxe, aqui em outra ponta, o estudo Freedom, que demonstrou que o segmento a longo prazo demonstra uma superioridade, sim, da cirurgia cardíaca sobre a angioplastia. E ele nos traz, então, a sugestão de que cirurgia seria superior em pacientes multiarteriais, em pacientes diabéticos, em pacientes com disfunção ventricular e aqueles com lesão de tronco, mas sempre sob a luz da discussão do Heart Team. Na discussão, inclusive, conversamos a respeito disso, que o tratamento clínico ele sobressai sobre os tratamentos invasivos, é sempre melhor, mas, claro, que deve ser acompanhado em casos específicos, ou da angioplastia, ou da cirurgia. Com relação à conferência do Dr. Evandro Tinoco Mesquita sobre o estado da arte no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e preservada, nós tivemos uma avaliação de vários aspectos, dos quais posso pontuar aqui alguns muito importantes, como, por exemplo, as novas definições, a definição universal da insuficiência cardíaca, em que separa os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, aqueles com 40% ou menos da fração de ejeção, aqueles com fração de ejeção moderadamente reduzida, de 41 a 49, aqueles com a fração de ejeção preservada, com 50 ou mais, e aqueles, com uma nova classificação aqui, que tiveram melhora da insuficiência cardíaca, aqueles que tinham fração de ejeção reduzida, porém tiveram uma segunda avaliação, em um segundo momento, uma melhora de pelo menos 10 pontos, superando os 40% numa segunda análise. Além disso, ele trouxe uma perspectiva muito importante com relação à insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada, esse CEFEP, de que, além dos dados ecocardiográficos, BNP e tudo mais, existem atualmente scores que facilitam muito o dia a dia do cardiologista clínico, como, por exemplo, o score H2FPF, em que permite avaliar alta probabilidade ou não da presença da ICFEP. E nesses casos específicos da presença de CFEP, ele nos fez uma importante reflexão de que talvez esses pacientes devam ser pensados na possibilidade da amiloidose. Além disso, nos trouxe uma outra mensagem para que tenhamos cuidado e avaliamos com cautela a inclusão de medicações novas no tratamento da insuficiência cardíaca, como, por exemplo, o sacubitril com a valsartana, e, particularmente, os inibidores da SGLT2, tanto em pacientes diabéticos como não, e talvez até, existem dados ainda a serem publicados, talvez essa classe de drogas possa trazer benefícios no caso de pacientes com ICFEP. Bom, com relação aos temas livres, dos quais a gente já demonstrou, foram de alta qualidade. Dr. Guilherme, Darlene e a doutora Carla demonstraram que
pode-se fazer ciência dentro de Santa Catarina com grande qualidade, e também da mesma forma com os pôsteres que foram apresentados, todos eles de excelente qualidade. Convido quem não participou ainda, quem não viu, entre na área dos temas livres dos pôsteres para avaliar, porque temos ciência de grande qualidade que foi produzida, tá certo? A mesa redonda dos métodos de imagem na sala de emergência, com o Dr. Tarso, Dr. Tiago, Dr. Guilherme e Dr. Evandro, foi bastante importante. Dr. Tiago nos trouxe a avaliação do eco à beira-leito, que seria algo de extrema facilidade, já que o treinamento não seria um treinamento muito difícil. Com 24 horas de treinamento, residentes podem ser treinados para fazer detecção de problemas graves em que esse eco à beira-leito poderia reduzir a mortalidade dos pacientes. O Dr. Guilherme nos trouxe a avaliação da tomografia e trouxe um dado interessante do CAT Trial, em que demonstrou que a utilização da angiotomografia na emergência em pacientes com dor torácica, cujo diagnóstico ainda não foi determinado, em que existe uma probabilidade baixa, intermediária, e marcadores, eletros não são diagnósticos, esse estudo demonstrou que a presença da angiotomografia consegue reduzir, inclusive, MACE nesses pacientes, facilitando o diagnóstico e potencialmente até reduzindo custos. Então, isso é demonstrado, esses dados como reflexão dentro da nossa diretriz, sugerindo que em pacientes em que a dor torácica é avaliada com marcadores, com eletro, quando não diagnóstica, a angiotomografia pode ser interessante, inclusive, claro, como classe 2B, mas com o triplo descarte, permitindo o descarte de lesão coronariana, dissecção de aorta e tromboembolismo pulmonar. Dr. Evandro nos trouxe também a reflexão da imagem, agora falando especificamente sobre a ressonância, e particularmente na apresentação do Dr. Evandro, percebemos a importância da ressonância num parâmetro muito específico, que é o MINOCA, que é uma realidade nossa, cada vez mais com marcadores de alta sensibilidade, isso tem se tornado frequente, e o MINOCA demonstrou que a ressonância é capaz de exercer o diagnóstico em 74% dos casos, mostrando como, por exemplo, o MINOCA pode ser por infarto mesmo, miocardite, ou uma cardiomiopatia. Demonstrando que isso é uma classe 1 de indicação nesses pacientes, a utilização para avaliação de MINOCA, mas também que a ressonância pode ser útil na avaliação de potenciais alterações mecânicas no paciente com infarto, na avaliação de função ventricular e até a área de necrose ou viabilidade, pensando já num tratamento futuro desse paciente com dor torácica. Na mesa redonda da avaliação de quando indicar as intervenções nas valvulopatias, com o Dr. Anderson, doutora Tatiana, Dr. Flávio e doutora Auristela, tivemos uma discussão bastante interessante, da qual eu não quero me aprofundar em detalhes com relação, por exemplo, às questões de diâmetros, claro que são muito extensas. Doutora Tatiana trouxe a grande importância do eco na avaliação desses casos, primeiro para a determinação da gravidade anatômica, da qual a gente já sabe, mas também para a determinação da etiologia e na avaliação de fatores complicadores que podem estar associados a essas valvulopatias, já que, como a diretriz da American Heart Association nos traz, para pacientes no qual existe uma alteração valvar grave, tanto estenose quanto insuficiência, e que haja sintomatologia, é muito claro que o tratamento invasivo se impõe. Entretanto, naqueles pacientes que são assintomáticos, esses critérios de gravidade podem ser úteis na determinação se esses pacientes devem ou não serem submetidos ao tratamento invasivo. Dr. Flávio nos trouxe a avaliação das estenoses, em que a estenose mitral, que na sua grande maioria é ainda de etiologia reumática, mas existem outras causas, em que os sintomas, o paciente estenose mitral, com estenose mitral grave, sintomático, deve ser encaminhado para abordagem, e essa abordagem deve ser, claro, preferencialmente percutânea, se possível, obviamente, avaliando os scores como de Wilkins,
Mas aqueles pacientes que não têm uma sintomatologia grave, os scores de gravidade podem ser de extrema utilidade nesses casos, e esses scores englobam a hipertensão arterial pulmonar e a fibrilação atrial. No caso da estenose aórtica, por outro lado, a estenose aórtica grave, ela sintomática, obviamente, impõe o tratamento, no qual hoje temos a cirurgia de troca valvar ou a possibilidade do TAV. A TAV ela é uma realidade de muitas instituições, nem todas ainda, e principalmente de pacientes de maior risco, apesar de que em algumas situações em particulares pode ser incluída para pacientes de baixo risco. Mas aqueles pacientes em que não há uma sintomatologia tão clara, existem fatores complicadores, como a disfunção ventricular, mas marcadores como, por exemplo, o score de cálcio da válvula aórtica ou a determinação através de teste ergométrico para avaliar se esse paciente é um falso assintomático, já que se essas avaliações sugerirem uma presença de score de cálcio alto ou uma sintomatologia no teste de esteira, talvez esses pacientes sejam indicados para a troca valvar. No caso da doutora Austera, ela avaliou tanto a insuficiência aórtica quanto mitral e outras insuficiências. Na insuficiência mitral, nos trouxe a questão também de que pacientes com insuficiência mitral primária, que são sintomáticos, obviamente a cirurgia se impõe, sempre tentando, obviamente, preservar o ano, se possível, isso melhoraria a sobrevida desses pacientes, mas aqueles que não têm sintomatologia clara, os fatores complicadores também poderiam indicar o tratamento cirúrgico, como, por exemplo, uma fração de ejeção menor que 60%, o diâmetro sistólico maior que 40%, a PSAP maior do que 50%, ou uma FA recente. É sempre interessante lembrar, e ela trouxe de forma brilhante na apresentação, que no caso da insuficiência mitral secundária, os parâmetros acabam mudando. E o primeiro ponto a se pensar num tratamento de uma insuficiência mitral secundária, obviamente, é tratar a causa básica, tratar a insuficiência cardíaca. E em casos muito particulares, talvez se pense sim num tratamento. Apesar do estudo MITRA-FR ter demonstrado que não traria benefício do MitraClip, em pacientes avaliados no estudo COAPT, nos sugeriram que pacientes com insuficiência mitral secundária, no qual a insuficiência ela é desproporcional para a insuficiência cardíaca, talvez o MitraClip possa ser útil no tratamento desses pacientes. Ela nos trouxe também uma abordagem da insuficiência aórtica, que da mesma forma, para pacientes sintomáticos, a intervenção cirúrgica se impõe em pacientes com insuficiência aórtica grave, mas naqueles casos em que não existe uma sintomatologia clara, existem fatores complicadores que devem ser abordados, como, por exemplo, a fração de ejeção reduzida. Em pacientes reumáticos, o diâmetro diastólico maior que 75, em casos não reumáticos, acima de 70. E basicamente seria isso, senhores. Tivemos também vários simpósios satélites no dia de hoje, simpósio satélite da Bayer, da Servier, da Novo Nordisk, da Farmoquímica, da Pfizer, da AstraZeneca, que de uma forma ética nos trouxeram uma abordagem de vários tópicos para a realidade do cardiologista clínico, que vão ser, sem dúvida nenhuma, utilizados na prática clínica. Mais uma vez, muito obrigado a todos e passo a palavra para o presidente do Congresso, Dr. Guilherme Fialho.